You said this isn't working, got to move on. You may be right, perfection, this is not. But what's the perfect love like? Eu estou no consultório do Dr. Sérgio Maracini e ele vai nos falar sobre reabilitação oral, um assunto muito importante. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a importância desse assunto. E muitas pessoas não sabem, né, Dr. Sérgio, o que vem a ser a reabilitação oral? Elza, muito obrigado, um prazer recebê-la aqui no meu consultório e é um prazer falar para o seu público. E eu hoje vou falar sobre uma das coisas mais importantes da odontologia, que é o contato dos dentes de maneira correta. Porque às vezes as pessoas pensam só em estética e acham que implante e que clareamento é só para deixar o dente bonito, e não é só isso. Reabilitação oral é o ato de nós termos a saúde articular, a saúde da mastigação, porque a digestão começa pela boca. Então, se você não tiver uma mastigação eficiente, uma mastigação correta, você não vai ter uma digestão correta e você vai ter diversos problemas de saúde. Se a gente olhar aqui esse vídeo, a gente vai ver nesse caso o quê? Nós vamos ver que quando a pessoa tem o contato dos dentes normais, o dente e o menisco, olha só, esse é o menisco. Aqui é o côndilo da mandíbula. Conforme a pessoa abre a boca e fecha a boca, o menisco ele vai correr junto com o osso, fazendo com que haja um amortecimento dessa região. Aqui nós temos o ligamento, o músculo pterogoideu, então existe todo um equilíbrio nessa região. Quando nós temos uma função do disco de maneira incorreta, então o que vai acontecer? Veja só. Quando a gente tem contato prematuro, dente torto, dente sem articulação, nós vamos chegar nesse ponto aqui, olha só. O menisco, ele corre para frente. E conforme a pessoa vai começar a abrir a boca, começa a bater osso com osso. Então é aquela famosa clique da TM, que às vezes é cloque, faz cloque, 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 cloque. O barulho do osso batendo no osso. E começa a esmagar o menisco. Esse esmagamento do menisco vai começar a doer. Aqui nós temos o ouvido, aqui temos o quinto par craniano, que é o nervo trigêmeo, e a pessoa vai começar a sentir dor por todo o pescoço, nuca, vai começar a dar dor nos ombros, formigamento nos dedos, e a pessoa vai ter a doença da moda. A doença da moda é a fibromialgia. Então, o que acontece? Muitos dos diagnósticos que nós temos, que são dados como fibromialgia, não passam de um contato errado dos dentes, onde está havendo toda uma compressão de todos os nervos do crânio da pessoa, havendo reflexo para essa região. Então, se você arruma o contato dos dentes, você consegue arrumar, na realidade, todo o equilíbrio e toda a função de mastigação das pessoas. Isso vai ocasionar dores terríveis e a pessoa nunca vai imaginar que são os dentes. Exatamente. Nesse ponto é que eu quero tocar. A partir do momento que você tem uma conjunção, porque odontologia nada mais é do que medicina. A boca faz parte de todo o sistema estomatognático, faz parte do corpo. Se você tiver, por exemplo, pus saindo da tua mão, numa ferida, numa chaga, o que você vai fazer? Você vai correr no médico. Agora, quando as pessoas abrem a boca e começam a ver pus na gengiva, às vezes as pessoas deixam passar. Você vai escovar teus dentes e sai sangue na escova? Ah, não é nada que eu escovei com força. Não, você tem que procurar o dentista. Então, a odontologia é um pouco deixada para segundo plano, e às vezes ela é o fator causador de todos os problemas, como nesses casos. Então, como a gente vai corrigir isso? Eu vou mostrar alguns casos de correção, onde a gente vai usar, por exemplo, aqui, com o uso do Invisalign, nós fizemos, que é o aparelho, são os alinhadores invisíveis, que é realmente o que a gente de mais moderno tem hoje em odontologia. A gente pegou um paciente aqui com mordida aberta, que ele só tocava os molares e começou a deixar os dentes anteriores sem a oclusão. Vocês notam aqui que os dentes já começaram a entrar em equilíbrio, é um caso que está ainda em fase de acabamento final, e todos os dentes vão passar a tocar equilibrando forças. Se a gente olhar esse outro caso, é um caso muito comum, daqueles pacientes que são dentucinhos. Então, a maxila é muito projetada para frente. Num caso como esse, só com cirurgia ortognata antigamente se fazia. Com a cirurgia ortognática, a gente tinha que fazer a cirurgia para recuar a maxila, avançar a mandíbula. Hoje, com o uso do Invisalign, a gente consegue corrigir isso, como vocês veem. Também é um caso que ainda está em andamento.
Aqui um outro caso já finalizado, onde o paciente tinha mordida cruzada. O que é isso? Ele mordia com a parte de baixo para cima da parte de cima, fora da parte de cima. Aqui nós descruzamos a mordida em 1 ano e 3 meses. É um caso também indicado para cirurgia e que nós conseguimos resolver num período de tempo super curto. E não só a parte ortodôntica, porque também a parte estética, você vê, num caso como esse, a paciente tinha os dentes avançados e nós colocamos todas as jaquetas em porcelana nessa paciente, colocamos os dentes em posição e acertamos a estética, porque aqui não adiantava a gente usar o aparelho e voltar, que os dentes permaneceriam feios esteticamente. Então aqui a gente fez todo um trabalho de reabilitação. Então, a odontologia, na realidade, hoje tem tudo isso. E o Invisalign, que são os aparelhos dos alinhadores invisíveis, por exemplo, naquele caso que eu mostrei da maxila avançada, é feito um programa de computador, e esse programa de computador vai mostrar para a gente como essa boca vai andar durante todo o tratamento. Então, vocês veem aqui, ó, a maxila sendo retraída, até chegar no final e o tratamento ficar todo finalizado. Nesse outro caso, que é o caso da paciente que vai conversar com a gente hoje, vocês veem, ela era uma paciente que já passou por vários médicos, tinha esse problema todo que eu falei de dores pelo corpo, e o problema dela, o fator etiológico causador inicial era justamente o quê? Uma oclusão errada com um dente que estava encavalado aqui na frente. Então veja só, se vocês olharem aqui o canino da paciente, ele não toca e ele está para fora da linha vestibular. Então foi feita toda a programação de computador, vocês veem os dentes como vão se abrindo, se movimentando, até a hora que esse canino, que é esse dente aqui, quando chegar no final do tratamento, ele vai se posicionar no lugar exato. No caso dela, ela ainda tinha os dentes do siso que comprimiam isso. Então, o que acontecia? Justamente por causa dessa compressão, empurrou todos os dentes, tirou os dentes de articulação e de harmonia. Ela depois vai conversar com vocês, ela passou vários anos se tratando de problemas de outras formas, quando quem era a pedra no sapato dela, ou seja, o causador de todos os problemas dela, era a compressão dos dentes do siso, os terceiros molares, que empurravam os dentes para frente e que desarticularam a boca dela. Nós removemos esses dentes do siso, começamos a usar o Invisalign e a paciente já começa a apresentar alguns resultados de melhora e já diminuiu muita coisa, que aí ela mesmo conversa e ela vai poder colocar e mostrar de que maneira que isso acontece. Olha, então, vocês já conhecem o Invisalign, realmente ele veio aí para ajudar e muito, não é, aos dentistas, aos seus pacientes, porque além de corrigir, como o Dr. Sérgio falou, a má oclusão, ele também vai prevenir cirurgias, não é? Olha que maravilha. Exatamente, esse é o ponto principal, porque o que acontece? A ortodontia moderna, ela ainda carece de alguns... A fixa, a ortodontia convencional, ela carece de alguns artifícios, e são artifícios chamados da cirurgia ortognática. Então, a pessoa tem que passar, em casos de avanço de mandíbula ou de maxila, onde o aparelho fixo não consegue puxar para trás essa maxila ou essa mandíbula, principalmente nas pessoas de mais idade. Quando é criança é mais fácil de você corrigir, mas quando é adulto, já é difícil, é impossível, você tem que cortar o osso. E o aparelho Invisalign corrige 99% dos problemas de maxila para frente e de mandíbula para frente. Então, vamos conversar agora com a paciente, ela melhor que ninguém, para falar o caso que o Dr. Sérgio expôs aqui, né, para vocês. Então, ela vai poder falar um pouco sobre o Invisalign e o que ele modificou na sua vida, não é? Vamos falar com a paciente. A Denise, ela está fazendo o tratamento com Invisalign e eu gostaria que falasse qual o seu problema e o que você tem a dizer com relação a esse tratamento que você estava conversando comigo, que mudou sua vida, você sentia dores horríveis. Então, fale pra gente. Olha, eu há 20 anos de muita dor, de procurar todo quanto é tipo de especialistas, né? E ninguém conseguindo me dar diagnóstico. E as dores eram terríveis, né? Porque começou tudo na face, depois foi descendo, e aí foi tomando todo o corpo, né? Então, eram otorrinos, 2, 3 otorrinos. Depois dos otorrinos, então, neurologista. 10 anos de neurologista.
E nada. 10 anos? 10 anos de neurologista, fazendo todos os exames. Ele já